você vai sentando, orando em línguas suavemente. Vai sentando. Vamos cantando em línguas suavemente, você vai sentando. Vamos pedir agora que cesse todos os barulhos, quem está caminhando, procurando lugar para sentar. E eu peço ao Senhor, quando eu estiver falando, uma outra voz fale com vocês. No dia de Pentecostes, Pedro estava pregando, Pedro estava falando, e de repente, as pessoas que estavam ali ouviram falar na sua própria língua. E não era que Pedro falou na sua língua e as pessoas ouviram na língua de Pedro. Cada um ouvia na sua própria língua. Então nessa manhã eu quero que você possa escutar do Espírito qual é a linguagem que Ele quer falar para você. Que possa ser que a mensagem que eu vou dar hoje, para mim, vai ser de uma forma. Para o Ministério de Música, Deus vai se comunicar de outra maneira. E para você também que está aqui, para você que está em casa, Deus possa se comunicar com você. Deus pode se comunicar com você da maneira que Ele quer se comunicar. Vamos pedir ao Senhor que Ele faça isso. Que a voz do Espírito Santo fale com você. Que Ele comunique a mensagem dEle ao seu coração. Eu fiquei muito tocado. Hoje, agora há pouco, estava ali com o Monsenhor Jonas. E eu estava relembrando o testemunho daquela fita cassete. Ele até partilhou, eu recordei, desse momento que essa fita cassete sobre o dom de língua circulou em todo o Brasil. Mas circulou mesmo, girou mesmo. E aí, o padre ontem deu o testemunho, você que não estava aqui ou que não estava em casa, ele comprou um cassete. Hoje a gente compra o DVD, o CD, não é? E, enfim, tem meios mais modernos ainda. Mas ele comprou o cassete, colocou o cassete, que ele comprou com sacrifício, depois de um encontro. E aí ele colocava de manhã e tarde, e ainda à noite. E a partir daí, a sua mãe e a sua casa acolheram a experiência da fé do batismo no Espírito Santo. E hoje, como Atos 16:31, eu e minha casa servimos ao Senhor a partir dessa fita cassete que o padre Jonas gravou, e aí o padre comprou, é seminarista e etc. Enfim, a mensagem é comunicada de diversas maneiras, e eu peço nesta manhã que a mensagem de Deus seja comunicada ao nosso coração, num terreno fértil, da maneira que Deus quer que cada um possa acolher. Mas a minha mensagem hoje é uma mensagem bastante interessante. O diácono Nelsinho, na quinta-feira, ele parabenizou, agradeceu a Canção Nova pelo tema da palestra dele. E as meninas que são aqui minhas amigas de comunidade, irmãs, e aí será, fui eu que dei o tema. E ele agradeceu. E eu fiquei muito, cessa agora todo o barulho agora. Vamos ouvir, vamos acolher, porque eu espero mesmo que essa mensagem seja uma mensagem diferente. Porque é a mensagem da cruz. E é uma mensagem que a gente muitas vezes se choca com ela. A minha mensagem é fazer a vontade de Deus, seguir a Deus. Desligue o celular, porque nesse momento é um momento, aqui é um santuário, aqui tudo comunica Deus, aqui tudo fala Deus. Então é um momento também da gente desligar o nosso celular ou deixar no silencioso. No silencioso, tá bom? Vocês imaginem quando uma pessoa está falando e o outro está falando, já é uma falta de educação. Imagina a pessoa dando a mensagem de Deus e falando em nome de Deus. Então vocês precisam fazer o profundo silêncio. Porque nesses mais de 30 anos que eu tenho de caminhada, todas as vezes que alguém dirige a mim a palavra de Deus, eu fico como totalmente em silêncio, como paralisado, atento ao que Deus quer falar para mim e para o meu coração. Então nessa manhã eu quero mesmo que Deus abençoe os ouvidos de vocês, porque eu trago uma mensagem diferente para vocês nesta manhã. É a mensagem da cruz. Fazer a vontade de Deus quando tudo humanamente me impede de eu fazer, de eu rezar. Fazer a vontade de Deus quando a cruz bate na minha porta.
quando a dor bate na minha porta, quando a morte bate na minha porta, quando o desemprego está na minha porta, quando os relacionamentos não estão bem na minha casa, quando a separação bateu na minha porta, quando as dificuldades chegaram profundamente à minha porta, na minha casa. E a Bíblia diz isso, todo mundo sofre. Deus faz chover sobre o bom e sobre o mal, e o sofrimento também bate na porta do justo. Então, se tem uma coisa que é má, mas que é justa, é o sofrimento. No sentido que não é uma coisa boa, justa porque é boa. É justa que todo mundo sofre. Quem é santo, mas também quem é pecador. Quem é de Deus e também quem não é de Deus. Mas cedo ou mais tarde, em algum momento, a cruz chegará na sua porta. E você precisa entender a mensagem dela, o que é que ela pretende, o que você pode tirar da mensagem da cruz. Então, nesse momento agora, eu quero agradecer à equipe TV que me deu essa mensagem, que eu já partilhei com o Padre Moisés, com Salomé, mas olha o tema que me deram: fazer a vontade de Deus quando a dor, quando a cruz, quando as lágrimas batem à minha porta. Mas a origem de tudo, tudo tem origem. Eu tenho uma origem da família Barbosa. A minha esposa tem uma origem, as minhas filhas têm a minha origem. A criação também tem uma origem. E a origem da criação tem um lado bom. O homem é criado à imagem de Deus, o homem é feito na bondade de Deus, no amor de Deus, na imagem de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Porém, tem uma coisa que Deus não fez no homem. Tem uma coisa que Deus não criou do homem. E o autor, quando ele quis começar a descrever a criação, porque ninguém aqui tem dúvida que Deus é que criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Porém, tem uma coisa que Deus não fez. Eu sou pai e tem uma coisa que eu jamais faria: o mal para minhas filhas, 3 filhas que eu tenho. Eu jamais levaria elas para o mau caminho. Eu jamais levaria elas para o sofrimento. Ao contrário, eu tenho a capacidade de assumir a dor delas. Eu tenho a capacidade de assumir o sofrimento delas. Se eu tiver que escolher entre a dor de minhas filhas e uma dor para mim, eu quero a dor para mim. Assim também é com vocês? Eu tenho um testemunho, pode aplaudir a Deus por isso. Eu tenho um testemunho muito simples, para eu avançar ao máximo, porque o tempo corre, e o tempo corre depressa. Mas nós estávamos num momento forte de adoração, num encontro, e naquele momento estava rezando eu e Maria Salomé, a cofundadora, que ontem falou muito bem sobre Nossa Senhora. É uma inveja sadia, uma inveja bonita. Eu não quero que Deus tire o dom dela, de falar tão bem de Nossa Senhora, mas eu invejei o dom dela. Ela fala muito bonito sobre Nossa Senhora, eu queria falar como ela. Então, de repente nós estávamos rezando, e eu fico inquieto quando eu estou rezando e alguém está se mexendo muito. E Salomé estava se mexendo muito. E eu percebi que alguma coisa estava errada. E Salomé se levanta e sai da adoração. Eu disse, sim, se tinha alguma coisa errada, agora é que tem mesmo. Se parecia estar errado, agora está errado. Mauricé também estava lá. Talvez Jocélio também estava lá, os músicos. Eu disse, alguma coisa está errada. E eu saí da adoração e fui ao encontro. E ali eu tinha 3 filhas muito pequenas. E a minha primeira filha era a líder das mulheres. Ela liderava o grupo de mulheres. E havia os rapazes, também tinha um rapaz que liderava. Fecha e abre a porta. As mulheres estão dentro e os homens estão fora da porta. Estão fora, do lado de fora da sala. E aí os homens querem entrar e as mulheres não deixam. Nós aqui brincamos só mulheres, vocês ficam fora. Não, nós queremos entrar também. Quando chega uma hora que os homens vencem e que as mulheres caem para trás, a minha filha, na hora de cair, o dedo dela ficou na porta. E simplesmente o dedo dela pulou. E eu fui lá, aquela cena triste. Eu voltei para rezar. Minha esposa acompanhou para o hospital. Eu disse, eu não posso, é uma vigília, eu vou concluir a minha parte agora. Mas eu olhei para Jesus e disse, que coisa linda. Eu estava rezando, adorando, te servindo. Olha o presente que eu ganho, o dedo da minha filha que voou. Vou embora. Eu queria lhe pedir só uma coisa.
tudo isso que aconteceu, eu queria pedir pelo menos uma coisa: que tivesse sido meu dedo e não dela. Então, a gente quer assumir a dor das pessoas que a gente ama. É assim ou não? Então vamos aplaudir Jesus, que quer assumir a nossa dor. Não é verdade que é no cristianismo que a gente encontra o sofrimento. Não. É no cristianismo que a gente encontra resposta para o sofrimento. É no cristianismo, é na fé que a gente encontra o alívio para as nossas dificuldades. Mas vamos para adiante. Então Deus não criou a maldade. Deus não criou o mal. Deus não criou a dor. Deus não criou o sofrimento. Porém tem uma origem. A origem está no pecado. Todos pecaram e estão destituídos, afastados da comunhão com Deus. Vocês viram na minha primeira pregação que eu descrevi a criação. Haja luz, e aí Deus foi fazendo todas as coisas. No sexto dia Ele terminou tudo. No sétimo dia Ele ainda olha se está tudo certinho, se está tudo muito bem, e Ele, pronto, agora eu vou descansar. Isso inspirado no povo que vivia escravo e não tinha dia para repouso, não tinha sábado nem domingo. Então Deus quer mostrar a necessidade também de dedicar um momento para o descanso, um momento para a família, um momento para as coisas de Deus. Mas na origem, a gente percebe que o pecado entrou. Vocês viram que aquela serpente que eu falei entrou, e quando ela entrou, seduziu Adão e Eva, e aí o pecado é consumado. Depois que o pecado é consumado, o apóstolo diz que gera a morte. Que morte? A morte da ausência de Deus, a comunhão é quebrada, a gente fica fora dessa comunhão, a gente é expulso do paraíso. E foi o que aconteceu. Adão e Eva foram colocados para fora. Para fora. Deus não colocou, mas naturalmente, eles que se esconderam, naturalmente eles que ficaram, perceberam que estavam nus, naturalmente eles tinham agora vergonha de Deus, naturalmente Deus agora incomodava quando chegava. O pecado faz isso. O pecado incomoda quando Deus chega. O pecado tem um preço muito alto. A ausência de Deus é um preço muito alto que você paga quando você comete o pecado. Então o sofrimento vem. E aí Deus fala para ele: olha, vocês escolheram esse caminho, e agora a mulher começa logo com as dores de parto. Vejam, a mulher, eu tenho 3 filhas, e quem é casado, parto natural, e você acompanha, e é difícil. A mulher, aquelas dores, é uma agonia muito grande, você também parece que vai dar a luz junto com a esposa, enfim. A primeira sensação é: a mulher agora vai ter as dores de parto. A mulher agora vai ter que suar, o homem agora vai ter que comer com o suor do rosto. A vida agora vai ser dura. A primeira coisa que Deus fala para Adão e Eva: se a vida era mole, vocês não valorizaram. Vocês não analisaram o tempo em que eu passeava com vocês no meio do jardim, que a gente era como namorado, que a gente se amava muito, que havia muita amizade. Tudo isso vocês não valorizaram. Então vocês agora vão ter um outro caminho. O caminho da vida dura. Diga comigo: Adão e Eva escolheram o caminho da vida dura. Não foi Deus que escolheu o caminho da vida dura para nós. Diga isso. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem escolheu foi Adão e Eva. E quem é Adão? É um solo profundo. O homem é feito da melhor qualidade. É feito o homem. Pense num barro bom. Deus pegou o barro bom e fez o homem. Depois a mulher, Eva, é aquela que vive. É aquela que dá a vida. É bonito a expressão: a mulher deu a luz. Não é bonito? A mulher deu a luz. A expressão a luz. A vida que nasce. É muito bonito esse dom, porque a vida mesmo é Deus. O dom é Deus que dá da vida. Mas a vida encarnada, ao homem, a vida encarnada não, porque aí vem a encarnação. O homem e a mulher, num ato de amor, gera uma outra pessoa, um filho, né? Do relacionamento dos dois, e nasce a vida. Então, a Bíblia diz que Deus disse para Adão e Eva que a partir de agora vocês vão ter uma vida de sacrifício.
de luta, de trabalho. E aí, o salário do pecado, eles começam logo do dia a dia. Eles têm filhos. A gente vive hoje num mundo onde hoje os pais são contra filho e filhos contra pai. A gente vive hoje um mundo que sem Deus não tem escape, não tem saída. Cada vez mais a gente fica olhando, fica contemplando, vendo a televisão e a gente fica dizendo, tudo isso é falta de quem? Tudo isso é falta de Deus. O que o mundo vive hoje, Adão e Eva viveu logo no início de quando tudo começou. Sabe o que aconteceu? Dois filhos deles brigaram por ciúme, inveja. Não vamos descer muito, que a história teológica é linda demais. Um representa a fidelidade a Deus, a obediência a Deus, a dar o melhor para Deus. E o outro pegou a maldade da origem do pecado. E por ciúme, por inveja, um irmão matou o outro. Quem matou quem? Caim ou foi Abel que matou? Caim, o que cai, a maldade dos homens, matou Abel. E é interessante, ver o que é o preço do pecado. O irmão, depois que matou o outro, ele ficou numa profunda depressão. Quando ele matou o outro, ele não ficou bem não, ele não se sentiu livre não. Quando ele fez o crime, ele ficou andando sobre as florestas, dia e noite. Ele não tinha mais descanso, ele não tinha mais repouso. Ele perdeu o sentido da vida. Olha o que é que o pecado faz. Rompe profundamente a amizade com Deus, a alegria de ser de Deus, o entusiasmo de ser de Deus, a pertença de Deus, a morada eterna com Deus, a ausência de Deus. Tem coisa mais terrível do que a ausência de Deus? Tem coisa mais terrível do que um homem olhar e dizer, aonde tu estás que eu não consigo te sentir? É terrível isto. Deus tão perto e você não se deixa encontrar, diz o salmista. Então Caim disse, o meu fardo, a minha dor, o que eu estou passando é tão pesado que eu não posso carregar. Você tem na sua vida um fardo que você não pode carregar? Você tem uma dor que você não pode carregar? O salmista disse isso. Se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe, para fugir dos problemas e das dificuldades da vida. Mas não tem escape, não tem saída. A saída se chama a cruz. Amém? A cruz. Tem que abraçar a cruz. Tem que abraçar a cruz. Tem que abraçar a cruz. E a vida continua. Se vocês que vão para Jerusalém, se vocês que leem a palavra de Deus, quando você olha a história do povo de Deus, do povo de Israel, é uma história marcada por dor e por sofrimento. Tem conquista, tem ressurreição, mas depois deles fazer um caminho longo, que muitas vezes significa 40 anos, um tempo de prova, o tempo exato que Abraão, que Moisés passa e tantos outros hebreus passaram para chegar à terra prometida, rumo ao céu celeste. Então, eu vou trazer agora, que Padre Moisés realmente deu uma excelente palestra, e é verdade, a gente dirigindo ontem, eu fui falar para a Renovação Carismática, que estão reunidas em Lorena, eu falava para eles sobre Jó. Jó é o exemplo de fidelidade. Eu estava na Argentina, ele está me escutando. E padre, eu tenho que falar do senhor, vou falar de quem? O senhor é o modelo para mim, Monsenhor Jonas. Aí Salomé perguntou, olha, qual é o modelo que tu tem para seguir? Qual é a pessoa assim? Salomé perguntou a mim, qual é a pessoa que tu acha que é o cara aqui, no Brasil, no mundo? É o Papa Francisco, é quem? Eu digo, não. O cara para mim é Monsenhor Jonas Abib. Eu disse para ela, é o cara. E eu digo, cadê ela? Salomé, Padre Jonas para mim é o cara.
Eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. Tudo dele eu leio na Bíblia. São Paulo é o modelo para mim. Agora aqui no Brasil é o Seu Jonas da Bíblia. No mundo, ele é. Porém, pense numa pessoa que vocês admiram, que vocês querem bem, como eu admiro o Padre Jonas. Uma pessoa para a gente admirar na Bíblia se chama Jó. As pessoas acham que só Jó é só sofrimento, que Jó, coitadinho de Jó. Não, Jó era a pessoa mais poderosa daquele tempo. Jó era o homem mais rico daquele tempo. Como é que eu vou ter piedade de um homem que era cheio de funcionários, cheio de escravos, não podia nem contar? O homem tinha 11.500 cabeças de gado, não dá nem para contar. Quantos anos não passaram contando essas 11.500 cabeças de gado? Jó não sabia nem tudo que tinha. Jó era altamente rico. A alta sociedade vivia na casa dele, puxando o saco dele. Jó era a pessoa que era exemplo de fidelidade a Deus. Jó era bem casado. Jó não tinha só um filho, nem 2, nem 3 como eu, não. Jó tinha 10 filhos. 10 filhos, 10 leis, 10 mandamentos, 10 filhos Jó tinha, 10 filhos. Jó tinha tudo o que ele queria. Ele era reto, temente a Deus, era um homem de justiça. Mas vamos caminhar para frente, porque se a gente for, a história de Jó é muito bonita. Porém, um dia a cruz bate na porta de Jó. Vocês viram o padre Moisés dizer o que é que Jó passou? Olha, Jó sofreu tanto que ele disse: os meus dias estão sem esperança. Já pensaram? Uma pessoa, alta depressão, né? Quem sabe o que é depressão é isso. Os meus dias estão sem esperança, sem vida. Jó teve uma depressão tão grande que Jó queria que a noite passasse depressa. Ele pedia a Deus que a noite passasse, que o dia chegasse. Porque inclusive está escrito na Bíblia, ele enrolava de um lado para o outro na cama. Ele não tinha sono. Jó sofreu tanto. Primeiro ele perdeu os animais, perdeu tudo que tinha, parte por parte. Ficou pobre, os amigos foram embora. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Houve um terremoto. A gente está secado, não é? Hoje de manhã eu estava vendo uma coisa triste. 7.000 pessoas. Coisa triste acontecendo de terremotos aí. Mas na família de Jó também houve um. Uma noite houve um terremoto. No outro dia, na porta de Jó existia 10 caixões. Os 10 filhos deles morreram de uma vez só. Pense numa pessoa que perdeu 10 filhos de uma só vez. Eu tenho certeza que ninguém aqui, eu não estou disposto, nem Salomé, nesse momento, de suportar a dor de ter que entregar um filho a Deus agora. Eu não estou disposto. Vocês estão? Não quero negócio sobre esse assunto. Não quero nem falar sobre o assunto. A gente não quer a dor, pois Jó, na perda, 10 filhos ele teve que entregar. Mas vamos avançar para frente. Vocês imaginem, Amós 3:3, não andarão 2 juntos se não tiverem de comum acordo. É muito importante na família a gente estar de comum acordo. Vocês concordam? Na minha casa, sou eu de homem, 4 mulheres. Sabe o que acontece? Quando eu estou contrário a alguma coisa, ela se reúne: papai, o senhor é sozinho, então nós somos 4, nós já ganhamos, nós já tomamos a decisão. É verdade? Já tomamos a decisão. É 4-1, o senhor já perdeu. Então, a mulher de Jó chegou e disse para ele: olha, é o seguinte, basta de sofrimento. Basta. Eu acabei de renegar a fé e renegar Deus. Que coisa tremenda. Osso dos meus ossos, a costela, a metade dele, a mulher que ele mais amava, a segurança dele, o apoio dele, chega para ele e diz: olha, eu reneguei Deus,
É forte ou não é? Pense no seu marido, seu filho, sua esposa. Alguém chegar e dizer. A primeira coisa, quando eu fui casar, porque eu estava namorando já há muitos anos, noivo, eu chamei a minha esposa num banquinho, na beira da praia em Olinda, e disse isso para ela: eu amo você, e você foi a pessoa feita para casar comigo. Só tem uma coisa que eu quero que você saiba: Deus será o primeiro na minha vida. Se você não estiver disposta a isso, nós não vamos casar. Nós não vamos casar. Não vamos casar. E a comunidade pode testemunhar. Não existe ciúme no coração dela, nem com a comunidade, nem com as coisas que eu faço para Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem que ser o primeiro. Se sua vida tem que estar na linha, você quer endireitar a sua vida, colocar ela no caminho, se chama colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Vocês viram qual foi o pecado original que eu contei? Não tinha nada de uva, nem de maçã, nem de pera, nem de laranja, nem de abacaxi, nem de banana. O fruto é ocupar o meio, ocupar o lugar, o centro. Tem que ser Deus. Porque só Ele é a resposta. Só Ele é a resposta. A resposta que você busca está na cruz. Na cruz. E se chama a cruz Jesus Cristo. João 12, acho que é 6. Quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. A forma de Deus me atrair é com a cruz. É mentira do diabo. Que a gente reza mais quando a gente tem 11.500 cabeças de gado. A gente não reza mais quando está todo mundo bem empregado, quando tem dinheiro sobrando, eu compro o que quero, mudo o meu carro do ano. Não, a gente reza mais quando a cruz bate em nossa porta. A gente é mais de Deus quando as dificuldades batem na nossa porta. A gente busca mais a santidade quando as dificuldades batem em nossa porta. É assim. Os testemunhos mais fortes de conversões, na renovação carismática, na igreja. A gente tem esses testemunhos mais fortes quando alguém encontrou Deus a partir de uma experiência de dor. É ou não é assim? Eu estou vendo pessoas aqui, se pegasse o microfone aqui, dava esse testemunho. Eu alcancei a fé, entrei na renovação carismática no momento mais difícil da minha vida. Então, a mulher disse para Jó que ele tinha que renegar Deus. E o que é que Jó fez? Não. Eu não vou renegar Deus. Eu não vou renegar Deus. Mas o final de Jó é muito bonito. Peguem aqui a Bíblia de vocês aqui. E peguem aqui. Livro de Jó, é conhecido. 656. Hebreus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente tem que pregar em cima da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus, porque se eu estou aqui hoje, há mais de 30 anos na renovação carismática, porque alguém anunciou para mim o Evangelho, a palavra de Deus, através da dracma perdida, o filho de volta para casa, e o homem que tinha 100 ovelhas, e encontrou e deu uma festa. Então, vamos pegar a palavra de Deus. E o Papa Francisco nos falou, no mês de junho, em Roma, no Estado Olímpico, que a renovação carismática precisa voltar a ler mais a Bíblia, andar mais com a Bíblia e evangelizar mais com a Bíblia. Então, Jó 42, já é o final. Já é o final. Jó respondeu ao Senhor. Encontraram? Jó 42, já no início. Jó 42. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: sei que podes tudo. Que expressão bonita de confiança. Que para ti nada é difícil. Para Deus nada é impossível. Quem disse isso a Nossa Senhora? O anjo Gabriel. Para Deus nada. É por isso que muitas vezes aqui na Canção Nova, eu vejo a campanha não fechando, uma campanha difícil que nós estamos vivendo agora. E no mês de dezembro, para fechar contas altas, o 10º, no aniversário do Monsenhor Jonas, todo mundo rezando, a Luzia foi em busca com os missionários, de fazer campanha, de pedir, e ver essa palavra. O anjo Gabriel disse a Maria: para Deus nada é impossível. E a campanha fechou. Que nesse mês de Maria,
Deus também possa realizar esse milagre, porque para Deus nada é impossível. Então, que nada a ti, que nada a Deus é difícil. Vamos no 5 agora. O 5, 42:5. Vejam como é bonito. Encontraram? Meus olhos tinham ouvido, tinham escutado falar de ti. Digam comigo, todo mundo. Meus olhos tinham escutado falar de ti. Todo mundo junto. Os olhos tinham escutado falar de ti. Mas agora, meus olhos te viram. As mulheres, meus olhos agora te viram. Nós homens, meus olhos agora te viram. Todos juntos, meus olhos agora te viram. O salmista diz isso. Para o alto, para o monte, eu levanto os olhos. Da onde é que me vem o socorro? Vem do Senhor, criou o céu e a terra. O Salmo 34, acho que é o 24. Ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. Muitos são as dificuldades de um justo. Muitas são as provações de um justo. Mas de todas livrará o Senhor. Diga, muitos são as provações de um justo. Diga, muitos são as provações de um justo. Mas de todas livrará o Senhor. Olhe para a sua casa e diga bem forte: muitas são as provações de um justo, mas de todas livrará o Senhor. Diga, ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. Vocês conhecem o Salmo 22? Conhece? Ainda que eu atravesse, ainda que eu passe, ainda que eu atravesse o vale da dor, da escuridão, da depressão, do abandono, mesmo assim eu não. O Senhor é meu pastor e o quê? Todo mundo, o Senhor é meu pastor. Levanta a mão direita para o alto. O Senhor é meu pastor e nada. O Senhor é meu pastor e o quê? Nada. Você sabe o que é isso? Nada me faltará. Porém, quando eu chegar lá no céu, eu quero algumas explicações. Quero. Eu não tenho explicação para tudo. Você tem? Não, não tenho. Não tenho. Eu consigo tentar explicar os olhos da fé. Aí eu consigo bem. Da confiança. Do abandono em Deus. Porém, quando chegar lá, eu quero entrar no mistério do sofrimento. Por que sofremos? Porque uns têm tantos e outros não têm nada. Por quê? Eu quero saber. Porém, eu quero entrar hoje nesse sofrimento que também é um kairós, que também é uma resposta de Deus para a minha, para a sua e para a nossa vida. Como é possível isso? Santa Teresinha. Santa Teresinha, os padres são apaixonados por ela. Nova de Maria também é nossa santa protetora. E ela é muito interessante. Ela vivia no Carmelo, como vocês sabem, nas grades, mas queria ser padre, queria ser missionária, queria ir para a guerra, queria muita coisa. E ela é a mãe da vida missionária. Então, Santa Teresinha tem uma coisa muito interessante que o padre falou hoje. Ela pedia a Deus uma coisa: eu peço a Deus prosperidade, eu peço a Deus saúde, eu peço a Deus santidade, eu peço a Deus honestidade, eu peço a Deus pureza, eu peço que a obra de Maria seja coerente com aquilo que ela anuncia, que ela busca a santidade. Mas Santa Teresinha pedia a Deus sofrimento. É forte. Mexe comigo e com você. Como é possível? Como é possível alguém pedir a Deus sofrimento? Sabe por quê? Porque ela entendeu a mensagem. Santa Teresinha nos ensina que o sofrimento é uma porta aberta. Diga, o sofrimento é uma porta aberta.
Não é uma porta fechada. Se a porta, Apocalipse diz que colocou diante de nós uma porta aberta que só Deus pode abrir. Quando Deus abre, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha, ninguém pode abrir. Santa Teresinha fala que Deus colocou uma porta aberta para eu passar e para você passar, que se chama sofrimento. E ninguém se santifica, ninguém é melhor, ninguém reza mais, ninguém é mais de Deus, ninguém vai ver a santidade se não passar pelo sofrimento. É forte ou não é? Vocês querem aplaudir, é? Eu tenho que ir concluindo, porque a gente precisa de um tempo para rezar, porque todos nós sofremos. Não há sequer aqui uma pessoa que não sofra. A Bíblia diz ainda, fala, não há sequer um justo que não passe pelo sofrimento. Vocês não acham que o Padre Jonas não é um homem de Deus, não é assim? Vai celebrar hoje às 15 horas da tarde. Vocês estão aqui, você que está em casa, você não pode perder. Porque o vinho melhor é sempre servido no final. Então a coroação desses 25 anos, desse jubileu, é presidida hoje por Monsenhor Jonas. Já estou fazendo a propaganda da missa. Mas, pois ele tem sofrimento. Padre Jonas também tem as noites escuras dele. Tem. Ele também tem as lutas dele. E quem é muito próximo dele sabe. A gente olha para o padre. Como é que o Padre Jonas pode sofrer? Como é que o Padre Jonas pode ter sofrimento? Ele é muito amado, ele é querido demais. Todo mundo ama ele, todo mundo quer bem a ele. Ele tem muitos filhos que o amam. Mas ele também tem as lutas para travar. Pois bem, Jesus também teve. E Jesus diz, fala no seu evangelho, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Olha o presente que ele está dando para você. Você já pensou? Salomé, desde quinta-feira, só dá rosa para Nossa Senhora. Deu branca, vermelha, amarela, todas as rosas Nossa Senhora ganhou. Eu não sei onde ela arrumou tantas rosas. E a mim, a você, Deus está dando a cruz. Amém? Amém? Glória a Deus. A cruz que a mim é uma resposta. E São Paulo, ele diz uma coisa interessante. São Paulo era uma pessoa culta. São Paulo, ele era fariseu, dito de santidade. Quem teólogos sabem disso. São Paulo era da tribo de Benjamim, a tribo mais conservadora da época, mais rígida, na linha, e etc. São Paulo tinha 2 passaportes, ele era cidadão romano de alta importância. São Paulo falava pelo menos 5 línguas. Então ele tinha muita coisa para se gloriar. Ele tinha muita coisa para agradecer a Deus pelos dons, pelos talentos que ele tinha. Mas sabe o que São Paulo fala? Só tem uma coisa que eu me glorio. Eu me glorio da cruz de Cristo. Já pensaram nisto? Uma pessoa, eu queria ter 2 passaportes. Eu queria ter um do brasileiro e um africano. Pois São Paulo tinha o passaporte romano. Vocês lembram? Quando pegaram ele, flagelaram, prenderam. Não, eu sou cidadão romano, eu quero um julgamento justo. E todo mundo ficou assombrado. Ele é romano. Era romano. Pois ele diz, para mim, tudo que era vantagens, tudo para mim que era ganhos, para mim eu considero esterco, considero nada em comparação ao bem maior, que é Cristo meu Senhor, que eu me glorio nele na cruz. Então quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. Queridos irmãos, a cruz ela nos traz de novo ao paraíso. Não há ressurreição sem cruz. Não há vitória, não há resposta se eu não passar primeiro esse vale de lágrima.
Veja Isaías 53, o servo sofredor 5 e 6, homem das dores, experimentado no sofrimento, ninguém fazia caso dele, era maltratado, não resignou, não abriu a boca, pelo um falso, mentiroso julgamento foi arrebatado, etc, e vai, e narra tudo que Jesus passou para chegar à ressurreição, E era Deus, 86 vezes na Bíblia está escrito, ele era o Filho do homem, ele era Deus. E ele passou tudo o que nós passamos. Jesus também sofreu. Jesus também foi tentado. Veja a tentação do deserto. Veja, Satanás tentou Jesus terrivelmente. Jesus também foi tentado como eu, como você. Jesus também sofreu. Jesus também carregou a cruz como eu e como você. Não existe resposta, não existe ressurreição, não existe salvação sem passar mediante ao caminho da cruz. São Paulo diz isso. Com clareza, mas quero contar uma história conclusiva, uma história de Paulo e Silas, a resposta que vem do louvor, a resposta que vem quando a gente, na hora que a prova chega, que a provação chega, que o teste chega, eu dou o louvor. O livro de Jó é muito bonito. Jó recebeu tudo em dobro. Tudo ele recebeu em dobro. E ele disse uma coisa bonita: tudo que eu tinha, foi Deus que me deu. Diga, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Olha, quem tem alguma coisa que o diabo deu, diga, eu não quero nada que o diabo me dê. Você quer alguma coisa que o diabo lhe deu? Não. Eu quero tudo com sacrifício, com o suor do meu rosto. Está lá. Deus disse a Adão e Eva: vocês vão conquistar agora as coisas com o suor do rosto de vocês. Nada vai ser fácil agora. O Padre Moisés falou: quem tem dinheiro de herança vai embora muito rápido. E dinheiro de jogo? Vem numa noite, vai embora em duas, em uma. Tudo a gente só valoriza quando, eu escutei hoje do Padre Moisés, tudo nós valorizamos quando é mediante alçar. Também foi assim com Jesus Cristo. Ele conquistou a nossa vida, não com pouco, mas com muito sacrifício. Mediante a cruz, ele passou. Mediante a cruz, ele conquista. O preço que foi pago por você é a cruz de Cristo. O preço foi a conquista da cruz. Então, Paulo estava pregando, Silas estava pregando, e havia uma mulher que o seguia, e a mulher tinha um espírito de adivinhação, de adivinho. Vejam só, a condição para ser salvo se chama Jesus Cristo, mediante a cruz. Romanos 10, 9 seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração acreditares que Ele ressuscitou dos mortos, estás salvo. Mas mediante a cruz, a conquista da cruz. A caridade, ela não pode salvar você, não. Você pode dar tudo que você tem, e dar para os pobres. Mas se você não fizer esse ato, mediante uma aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que lhe conquistou na cruz, em vão é sua fé. A caridade por si mesma ela não salva. É forte isso, não é? Não, a caridade tem que ser mediante a fé. E na fé que passa pela cruz, a aceitação da cruz que traz a ressurreição em Jesus Cristo. Aí São Paulo está pregando. E aí, de repente, tem uma escrava, ela era escrava, que tinha um espírito de adivinho. E o povo, a sociedade a conhecia. De repente, Paulo olha para ela e diz: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse espírito, que não é o Espírito Santo, não era o espírito que Paulo seguia, não era o espírito que Jesus nos deu a promessa de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos, não era isso. E ordenou que saísse daquela mulher. E naquele momento, a mulher perdeu o espírito de adivinho que ela tinha. O diabo foi embora. Mas, aquela mulher era escrava, e de repente, os magistrados, as autoridades, pegaram aquela mulher, mandaram novamente
botaram uma mesinha lá e mandaram ela trabalhar e tal. E nada do poder mágico das trevas. Não. A mulher não tinha mais poder dado pelo mal, porque o espírito tinha ido embora. E o dono dela era poderoso, tinha influência, mandou pegar Paulo e Silas, flagelar. Quantas vezes a gente não é flagelado na vida? Quantas vezes a gente não é humilhado, pisado, caluniado na vida? Paulo e Silas viveram isto. E chicotearam eles, flagelaram eles e colocaram eles na prisão. Eles estavam presos. Sabe o que é que acontece? Meia-noite. Diga, quando a gente está na cruz, a gente reza à meia-noite. Diga comigo. Quando nós estamos na cruz, a gente reza à meia-noite. A gente reza mais. Só quem à noite reserva o tempo para rezar é quem está vivendo na cruz. Uma vigília carismática. Por isso que eu sou apaixonado pela renovação. O povo que reza de verdade mesmo. Faz vigília, Seco de Jericó. E parabéns para a renovação carismática católica, que são verdadeiros adoradores. Eu sou fiel a essa corrente de graça chamada renovação carismática, que é o batismo no Espírito Santo de Deus. Porque hoje eu sou apaixonado por Cristo e sigo na minha cruz diária, que eu também tenho as minhas cruzes, as minhas ainda, a dos outros que eu carrego, é porque um dia eu fui alcançado por Ele através do batismo no Espírito Santo. Então, Paulo e Silas estão na prisão e eles fazem uma vigília carismática. Vocês perceberam aqui? Aqui é a oração constante na Canção Nova. Paulo e Silas fazem um louvor carismático na prisão, preso na cruz. Preso na cruz. Você está sentindo preso, flagelado, adoração. E eles estão rezando. Traga a cruz mais para próximo de mim aqui. Traga uma cruz. Quando eles estavam rezando, meia-noite, houve um terremoto. Digam comigo. Quando a gente reza, há o terremoto. Diga, quando nós estamos orando, adorando, há um terremoto. Há um terremoto. Diga, há um terremoto. Abalou a estrutura do cárcere. Quando a gente reza, abala a estrutura do inferno. Sim ou não? Abala. Satanás tem medo de um homem adorador. Vejam como era que Jó desafiava o demônio. Na confiança. Nem a mulher ele escutou, porque ele estava plenamente em adoração. Jó ficou com o corpo chagado. E às vezes a vida chaga a gente, é ou não é? Às vezes é tantas dores, a gente está tão fragelado, que as pessoas olham para nós, que situação daquela pessoa, o nosso semblante. E às vezes são dores físicas, que nos cercam. Vamos dar um beijo aqui para a cruz, vamos? Mandaram eu deixar vocês apaixonados pela cruz. E aí São Paulo está rezando meia-noite. E houve um terremoto. Sabe o que acontece? Quando houve o terremoto, vários presos fugiram. Paulo não fugiu. Diga, Paulo não fugiu da cruz. Diga, Paulo não fugiu da cruz. Diga para a pessoa que está em casa olhando para as câmeras. Diga, Paulo não fugiu da cruz. Diga com fé, Paulo não fugiu da cruz. Vou dizer uma coisa para vocês. Na comunidade Obra de Maria, é verdade aquilo que o Padre Moisés disse. Quando o sofrimento bate na porta do meu carisma, ele me torna mais forte. Eu vou aplaudir ele agora, pode aplaudir. Como é possível? Em algum momento o sofrimento foi embora da Obra de Maria, a dor foi embora, deixou saudade. Porque me tornou mais orante, me tornou mais forte, tornou o carisma de Deus. E aqui também na Canção Nova é assim, não é diferente não. Quando eles são mais perseguidos, quando eles são incompreendidos por diversas formas, diversas maneiras, pela liturgia, por tanta coisa, eles se tornam mais unidos, mais fortes, mais orantes. Assim também é com a Obra de Maria, com a Obra de Maria. Assim também é conosco. Então Paulo, naquele momento, ele não fugiu da cruz. E de repente, o carcereiro, o guarda da prisão pegou a espada. E ele quis se suicidar. Sabe por quê?
Porque naquele momento, se Paulo e Silas, que eram os presos mais importantes, fugissem, ele seria morto, mas tinha algo pior com ele. A esposa e sua família seriam vendidos como escravo. Então ele quis se suicidar, porque ele disse: se eu me suicidar, vão dizer que foram os presos que me mataram, e assim a minha família será poupada. E Paulo, na escuridão, veja, na escuridão, diga, muitas vezes nós estamos na escuridão. Diga comigo, a cruz muitas vezes nos deixa na escuridão. Mas aí, naquele momento, Paulo dá um grito. Para os montes levante socorro. O salmista deu um grito. O socorro vem de Deus, vem do alto. Aí de repente, Paulo dá um grito de socorro e diz: não te faça isso, nem o mal, porque nós estamos aqui. Aí o carcereiro disse: luz. Diga, depois da escuridão vem a luz. Diga, ao amanhecer do dia pode chegar a luz. Diga, só há noite enquanto não chega o dia. E quem é o dia senão Deus? O dia é Deus. E o carcereiro disse: luz. E quando ele chegou trêmulo, ele tremeu. Quando a gente está na cruz e a gente adora, treme tudo por dentro. E o pecado treme, a cruz também treme, Satanás também treme diante do poder de Deus de agir. Então, o carcereiro caiu de joelho, adoração, caiu e fez uma pergunta. A pergunta que eu faço para você, a pergunta que a sociedade faz hoje, a pergunta que o mundo está buscando hoje. O mundo hoje quer salvação. O Brasil quer salvação para a economia, não quer? A resposta está na cruz. A resposta Paulo deu a Silas: dá a mim, dá a você. A resposta para a família: pais contra o filho, filhos contra o pai. Essa quantidade de jovens na perdição das drogas, no pecado, nessa violência tremenda que vive, de assalto, de roubo, para tudo quanto é lado. A sociedade hoje vive insegura, é ou não é? Porque o ladrão hoje não quer só o seu celular, não quer só a sua bolsa, não, quer a sua vida. Essa insegurança toda, Paulo dá a resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Diga comigo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Todos juntos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tu. Vá ficando de pé. Olhe para essa cruz agora. O Ministério de Música vai agora cantar uma música. E Atos 16:31 é a palavra de ordem. É a palavra para mim e para você: levanta-te e anda. Jesus disse a Paulo, que perseguia os cristãos, que era perseguidor dos cristãos, que os cristãos viveram uma grande tribulação no tempo de Paulo. E Jesus pergunta a Paulo: por que tu me persegues? E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus disse a Paulo: levanta-te e vai. E o Senhor hoje, nesta manhã, quer levantar quer levantar o Carisma, a Obra de Maria, Canção Nova, e quer levantar você. Levanta-te e anda. Levanta-te e vai. E como diz São Paulo: a minha glória, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque eu quero viver dias melhores. Dias melhores virão. Porque há um tempo para cada coisa. Sentado hoje com a Luzia, Eclesiastes 3:4 é 4:3. Há um tempo para cada coisa. Há o tempo para chorar, mas também há o tempo para sorrir. Diga comigo: há um tempo para chorar e há um tempo para sorrir. Há o tempo da cruz,
Mas diga ao tempo da ressurreição. Ressurreição é Pentecostes. Levante suas mãos para o alto. Ressurreição é confiança. Ressurreição é promessa cumprida. Ressurreição é vontade de Deus feita. Por isso vem Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue abraçar a cruz. Diga, sem o Espírito Santo a gente não consegue estar aos pés da cruz. Diga, sem o Espírito Santo a gente não tem força para caminhar. Sem o Espírito Santo a gente não tem força para perseverar. Sem o Espírito Santo a gente não abraça verdadeiramente a cruz. Por isso vem Espírito Santo nesta manhã e dá-me a força do alto, a força para vencer os problemas da vida, a força para vencer as dificuldades diárias que enfrento. E a força vem do Senhor, que criou o céu e que criou também a terra. Vem, força do alto. Vem dar a nós a força de Pentecoste nesta manhã. Vem dar a força que desce aos mártires, que desce aos apóstolos no dia de Pentecostes, que desces a Maria para estar aos pés da cruz. Vem, Espírito Santo, e como Maria nesta manhã, nós queremos dizer e afirmar, reafirmar: faça-se em mim segundo a tua vontade. Não me salva ao meu modo, não me salva da forma que eu quero ser salvo, da forma que tu queres, da maneira que tu queres salvar. Vem, Espírito Santo de Deus, e vem me fortalecer. Vem fortalecer a minha caminhada. Cante em língua suavemente. Vamos cantando em línguas. Levante seus braços. Levante suas mãos para o alto. Porque a cruz nos torna mais fortes, mais próximos de Jesus. É a cruz que nos leva à santidade. É a cruz que nos torna de pé. Cante língua, cante língua. Solte a voz dos músicos. E peça ao Espírito Santo que o batize agora com esse batismo de fogo, com o batismo de sangue. Cante em língua. Cantemos em línguas. E olhe para tudo que você está enfrentando na sua casa. Olhe para as dificuldades, olhe para a cruz que está pesando. Olhe para o flagelo que o cerca dentro de casa. Olhe para tudo que você gostaria que o Senhor fizesse milagres.
Olhe para tudo que na sua vida precisa ser ressurreição. E cante em língua. Vamos cantando em língua. Erga bem alto seu voz. Erga suas mãos para o céu. E vá cantando no Espírito. Erga seu braço. Estique-se para o céu. Solte sua voz. Faça uma cruz agora. Faça uma cruz agora. Sim, a sua cruz tem que chegar até o outro, para a gente carregar, ajudar o outro a carregar a cruz. Pare só um minuto aqui os músicos. Aqui é muito bom porque eu me sinto em casa. Ontem a menina da TV disse: mas Gilberto, tu és parada. Quando a gente te dá 2 minutos, tu fala meia hora. Quando a gente dá meia hora, tu fala 2 minutos. É parada, né? Mas é conclusivo. Uma pessoa buscava a salvação, buscava a garantia da eternidade. E a gente não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida em sua salvação. Você tem que ter certeza que você foi alcançado e salvo em Jesus Cristo. E a pessoa buscava, então orientaram ele a buscar a resposta no mosteiro. Ele procurou o monge abade. Ele disse para o monge: eu quero ser salvo, eu quero ser fiel, eu quero ir para o céu, eu tenho medo de perder a vida eterna. E o monge disse: é muito fácil, é fácil demais. É simplesmente você vá no marceneiro, a profissão de São José, carpinteiro, meu pai era, e faça uma cruz do seu tamanho, na sua medida, como uma veste, como uma roupa, e carregue ela diariamente. Não empreste, não dê para ninguém, carregue, que você vai ver, que você vai encontrar Deus. E ele começou a carregar, e feliz da vida, carregava bem, os ombros conseguia, mas em um momento, a dor bateu na porta, o desemprego, a depressão, as perdas dos bens materiais, e aí ele cerrou um pedacinho dela. E aí, pesando, né, quando ele cerrou, aliviou um pouco. Mas às vezes o sofrimento ele tem um tempo. Diga, o sofrimento tem um tempo. Diga, ele passa, mas ele tem um tempo. Diga, há tempo para chorar e para sorrir. Um dia desse, Alex estava chorando, ele agora está sorrindo. Então há um tempo. E o homem cerrou mais um pedacinho. E ele morreu. E aquilo que os olhos nunca viram, é aquilo que Deus reservou para nós. Quando ele chegou lá, tinha um abismo, só água, longo. E ele gritou, estava São Pedro: o que é que eu faço para passar? Todo mundo passando. É simples. Pegue a sua cruz, faça assim, e jogue. Ele disse: agora eu entendi, olha o que é um monge. 1.500 anos, 2.000 anos de experiência. Vive a vida monástica, por isso que a cruz é importante. Ele bateu, beijou ela. Por isso que eu não dei, eu não emprestei. Eu cerrei só um pedacinho, mas nem dei, nem emprestei. Quando ele jogou, caiu. E São Pedro disse: o que é que houve? O que é que você fez? Eu cerrei só um pedacinho. São Pedro disse: você não pode mais passar. A cruz que você tem é a medida certa. O pedacinho que você cerrou, todo mundo que tem a cruz completa, que não cerrou, quando joga, vira uma ponte. Por isso está todo mundo passando. Você entendeu a mensagem? Carregue bem a sua cruz, que logo virá a ressurreição. Um abraço para todos vocês.
Novaplay.com. Assine já!